Estava perguntando o seguinte, cara, se vocês também não acham que pode ter também, assim, no momento inicial a pessoa está nesses muitos e depois ir para os poucos, a partir do momento que ela tem uma certa experiência Com positiva, certeza. né? Com certeza. Aliás, Luiz diz que a pessoa pode ir dos muitos para os poucos e vice-versa também. Ele falou que ele conheceu alguns críticos literários que tinham começado nos poucos e tinham ido para os muitos. Né? O cara ficou tão saco cheio e aquilo virou para ele uma espécie de trabalho que ele perdeu essa conexão íntima com a literatura. E eu amo C.S. Lewis porque ele, por exemplo, ele fala, olha, pode ser muito bem que em uma casa, né, onde alguém esteja lendo, sei lá, Virgílio, né, um clássico realmente de alto calibre, ele diz, ó, pode ser que a única experiência literária genuína esteja acontecendo com um moleque lendo debaixo do cobertor, tipo um livro como O Último dos Moicanos, um livro de aventura. Então ele diz, ó, pode ser que uma criança tenha esse tipo de experiência, né, essa experiência de abertura, que inclusive é mais fácil em crianças, né? Cara, quando eu leio com meus filhos, é impressionante, né? Porque eu falo uma coisa e a partir do instante em que eu falo aquilo, ela vira verdade na história. E aí eles começam a fazer perguntas que são muito literais, né? E práticas. Assim, você quer continuar com a história? Mas você inventa uma coisa assim, ou você explica uma coisa, e ele faz. É que agora não me ocorre nenhum exemplo agora. Mas eles perguntam na hora coisas muito práticas e concretas. Ou seja, quando eu comecei a ler mais com meus filhos, aí eu entendi o que o César estava falando, com 30 e poucos anos de idade, depois de ter lido uma década de livros. Falei, cara, eu acho que até agora não peguei muito bem esse negócio, entendeu? Porque a experiência mais genuína é a que se aproxima mais dos meus filhos. É você imergir na obra, totalmente, entendeu? Depois você pode analisar, né? Depois você pode criticar e tal, mas quando você lê, você imerge naquilo mesmo, você fica submerso naquilo, entendeu? E aí foi aí também que eu comecei a mudar um pouco minha visão sobre pessoas lendo livros mais populares, certo? Porque nem toda experiência com livros mais populares ela é, digamos, condenável, você entendeu? Às vezes a pessoa pode estar lendo um livro popular que possa até formulaico, mas eu enxergo que é formulaico, ela não enxerga. Então a experiência dela pode ser de alguma forma genuína ainda, com obra de menor qualidade, entendeu? Então, hoje eu penso assim, não pensava assim no começo, não. O Anjos era bem mais assim, cara, tem que ler só os clássicos mesmo, que cala a boca. Depois de vários clássicos, eu comecei a pensar de uma forma um pouquinho diferente. Inclusive, quem defendia algo parecido também era o Chesterton, né? Então, o Chesterton sempre defendeu os tais dos Penny Dreadfuls, que eram tipo revistinhas, tipo pulp da época. Histórias de piratas, histórias de ladrões, histórias de com sangue. E quem lia essas histórias eram os moleques pobres, né? E aí o Chesterton começa a defender os Penny Dreadfuls contra os ataques de literatos, dizendo que aquilo era porcaria. Aí o Chesterton diz uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou, olha, você pode encontrar uma moral mais saudável em um Penny Dreadful do que você encontra em Henry James, por exemplo. Ou seja, o tipo de... O tipo de... O tipo de... Eita. O tipo de ímpeto que o livro vai criar em você pode ser mais saudável do que um livro de valor literário mais elevado, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. A gente leu no clube lá O Estrangeiro, do Camus, certo? E eu odiei esse livro, né? Porque no Estrangeiro cria essa ideia de que o cara é muito sincero, de que ele é sincerão, e de que porque ele é muito sincero, ele não se encaixa. Mas se você ler direitinho, você vai perceber que ele é sincero porra nenhuma, entendeu? Ele é um simulado do cacete, entendeu? E, além disso, o livro, ele cria em você uma espécie de indolência, um negócio, sabe? Um negócio assim, ele cria em você um negócio ruim mesmo. Então, assim, é um livro de... O Caminho não é nenhum idiota, evidentemente, tá? Mas talvez fosse mais saudável para alguém ler um livro de menor qualidade literária, mas que tivesse uma espécie de moral melhorzinha, entendeu? Então, é complicado, é complexo. O que não quer dizer, de novo, que eu não vou dizer não leia O Estrangeiro. Lê, óbvio, né? Você é adulto, porra. Cada um tem que ter as suas experiências. Mas hoje em dia eu percebo que as coisas são um pouquinho mais complicadas, entendeu? Do que eu pensava antes, assim. Sei lá, melodrama, né? Dumas.
Dumas é um autor totalmente melodramático, né? Então, assim, ele cria histórias, o Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, é uma obra melodramática. Ou seja, uma obra que tem personagens meio rasos mesmo, o principal valor da obra está na trama, nas plot twists e tal. Então, no geral, ele é considerado um autor menor. Só que você pega o amor que algumas pessoas têm por esse livro, certo? E o tipo de experiência que elas dizem que tiveram com a obra, como a obra mudou a vida delas. Então, eu diria que hoje em dia eu sou mais aberto com esse negócio e eu tento dar mais atenção, como o Luiz dava, a qual é o tipo de experiência que a pessoa busca com o livro também, isso é importante, né? O Luiz diz que os muitos e os poucos, eles são diferentes porque eles leem com objetivos diferentes também, certo? Então, assim, se você fala, a leitura pode mudar a sua personalidade, pode transformar a sua vida, pode fazer você repensar, muitos leitores vão falar, mas eu não quero isso, entendeu? Eu só quero, como diria o Haas, né? Eu só quero uma namoradinha. Ele só quer uma escapadinha, entendeu? Ele só quer uma raparigazinha. O livro para ele é uma raparigazinha só, uma escapadinha, entendeu? Então, assim, o que eu faço hoje em dia eu tento converter alguns desses leitores que só querem isso para que eles virem pessoas que querem algo mais. Porém, sem largar a escapadinha, sem largar o prazer. Esse é o ponto, eu acho, entendeu? Se você foca muito no valor moral da leitura, etc., você acaba matando a leitura como experiência imaginativa que também é prazerosa, porra. E aí fica chato pra cacete, entendeu? Ou seja, o que eu faço hoje em dia eu tento recomendar livros que tenham as duas coisas, né? Que tenham algum valor literário, que tenham algum tipo de visão mais profunda, que tenham personagens bem construídos, mas que possam causar prazer também. Além dos clássicos, claro, né? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.